Os buracos negros têm fascinado e confundido cientistas e entusiastas do espaço por décadas. Mas o que realmente são eles? Portais misteriosos ou o fim definitivo? A fascinação pelo desconhecido sempre capturou a imaginação humana, mas a ideia dos buracos negros não é tão recente quanto você pode imaginar. No final do século XVIII, dois cientistas, John Michel, na Inglaterra, e Pierre-Simon Laplace, na França, independentemente propuseram a existência de estrelas escuras. No entanto, foi apenas com Albert Einstein e sua teoria da relatividade geral em 1915 que começamos a entender a natureza desses objetos enigmáticos. Esta teoria previu a existência de singularidades no tecido do espaço-tempo, regiões onde a densidade da matéria se torna infinita. No entanto, a terminologia buraco negro só se popularizou na década de 1960. Antes disso, eles eram referidos como estrelas colapsadas ou objetos colapsantes. Recentemente, com a detecção de ondas gravitacionais e a observação direta do horizonte de eventos, a existência de buracos negros não é mais apenas teórica, mas agora uma realidade confirmada. Ao olhar para o vasto universo, você poderia se perguntar: o que é esse ponto escuro, de onde nem a luz parece escapar? Esse é o buraco negro, um dos fenômenos mais misteriosos e fascinantes do cosmos. Para começar, imagine um local no espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. No centro, temos a singularidade, um ponto de densidade infinita. Circundando-a, há o horizonte de eventos, que é essencialmente o ponto de não retorno. Ao redor, há a ergosfera, uma região onde os objetos não podem permanecer em uma posição fixa. Mas como um buraco negro se forma? Acredita-se que a maioria dos buracos negros se forme quando estrelas massivas esgotam seu combustível e colapsam sob sua própria gravidade, levando ao nascimento deste fenômeno enigmático. Existem diferentes tipos de buracos negros, categorizados principalmente por sua massa. Os buracos negros estelares são formados pelo colapso de estrelas massivas. Em contrapartida, no centro de quase todas as grandes galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, encontramos buracos negros supermassivos, que possuem massas milhões ou até bilhões de vezes maiores que nosso Sol. E ainda temos os misteriosos buracos negros primordiais, teorizados como remanescentes do Big Bang. E enquanto os buracos negros são famosos por devorar tudo, não são completamente negros. Graças ao trabalho do físico Stephen Hawking, sabemos que eles podem emitir uma forma de radiação, conhecida como radiação Hawking. Esse fenômeno sugere que os buracos negros podem perder massa e, eventualmente, evaporar ao longo do tempo, embora isso leve mais tempo do que a atual idade do universo para buracos negros de tamanho considerável. A borda externa visível de um buraco negro é conhecida como horizonte de eventos. É a fronteira, além da qual nada pode escapar, nem mesmo a luz. É por isso que o chamamos de negro. Se você cruzasse o horizonte de eventos, estaria inevitavelmente destinado a se mover em direção ao centro, independentemente de suas tentativas de escapar. Fora do horizonte de eventos, encontramos a ergosfera. Esta região elíptica tem uma peculiaridade única. Tudo dentro dela é arrastado pela rotação do buraco negro, como água circulando em um ralo. Aqui, a energia pode ser extraída do buraco negro, um conceito proposto pelo físico Roger Penrose, conhecido como processo Penrose. No coração de um buraco negro, bem no centro, jaz a singularidade. É um ponto onde as leis da física, como as conhecemos, quebram. Aqui, a curvatura do espaço-tempo se torna infinita e a densidade é incalculável. É um dos maiores mistérios da cosmologia, pois os conceitos da relatividade geral de Einstein e da mecânica quântica colidem. Alguns buracos negros emitem poderosos jatos de matéria a velocidades próximas à da luz, estendendo-se por vastas distâncias no espaço. Estes jatos relativísticos são gerados pela interação de campos magnéticos com o disco de acreção que orbita o buraco negro. Falando em discos de acreção, esta é uma estrutura brilhante e quente de gás e poeira que gira em espiral em direção ao horizonte de eventos.
À medida que a matéria cai em direção ao buraco negro, ela se aquece e emite raios X, fornecendo aos astrônomos uma maneira de ver e estudar indiretamente os buracos negros. Quando dois buracos negros se fundem, eles liberam poderosas ondas gravitacionais. Estas são ondulações no tecido do espaço-tempo que se propagam pelo universo. Detectar e estudar estas ondas abriu uma nova janela para entendermos os buracos negros e a própria natureza da gravidade. Para começar nossa jornada sobre a origem dos buracos negros, precisamos olhar para as estrelas, pois é aí que a história começa. As estrelas são esferas gigantes de gás, predominantemente hidrogênio, que queimam em reações nucleares. Dentro de uma estrela, o hidrogênio é comprimido e fundido para formar hélio através do processo de fusão nuclear. Esta fusão libera uma quantidade imensa de energia, produzindo a luz e o calor que observamos. As estrelas passam a maior parte de suas vidas em um equilíbrio precário. A força gravitacional puxa tudo para dentro, enquanto a pressão da energia liberada pela fusão empurra para fora. No entanto, com o tempo, a estrela esgota seu combustível. Para estrelas massivas, quando o combustível acaba, a gravidade vence essa batalha. Em um cataclismo cósmico, a estrela implode e depois explode em uma supernova, lançando suas camadas exteriores ao espaço. O núcleo remanescente após a explosão da supernova é tão denso que nada pode impedi-lo de colapsar sob sua própria gravidade. Se o núcleo for massivo o suficiente, ele continuará se comprimindo até se tornar um ponto infinitamente pequeno e denso, a singularidade. E assim, envolto pelo horizonte de eventos, um buraco negro nasce. Mas nem todos os buracos negros são criados da mesma forma. Os buracos negros de massa estelar são formados pela morte de estrelas individuais, mas há gigantes chamados buracos negros supermassivos, encontrados no centro de galáxias, que têm massas milhões a bilhões de vezes a do nosso Sol. Acredita-se que eles cresçam ao longo do tempo, acumulando matéria e, possivelmente, fundindo-se com outros buracos negros. Existe ainda uma teoria intrigante sobre os buracos negros primordiais. Estes buracos negros não se formariam a partir de estrelas, mas sim nas primeiras fases do universo, logo após o Big Bang, devido a flutuações de densidade no espaço-tempo. Embora ainda não tenhamos evidências concretas dessas relíquias cósmicas, os pesquisadores estão em busca de sinais. Para entender verdadeiramente os buracos negros, precisamos mergulhar nas ideias revolucionárias de um dos maiores gênios da humanidade, Albert Einstein. Em 1915, Einstein introduziu a teoria da relatividade geral. Ele propôs que não deveríamos pensar na gravidade como uma força invisível, como Isaac Newton havia proposto, mas sim como uma curvatura no próprio tecido do espaço e do tempo causada pela presença de massa e energia. Imagine o espaço-tempo como um lençol esticado. Se você colocar um objeto pesado, como uma bola de boliche, no meio, o lençol se curva ao redor dela. Da mesma forma, corpos celestes massivos, como o Sol, curvam o espaço-tempo ao seu redor. Quando nos aproximamos de um buraco negro, essa curvatura torna-se extremamente acentuada. A luz, que normalmente viaja em uma linha reta, é tão fortemente curvada pela gravidade intensa do buraco negro que pode ser atraída para ele. Isso tem implicações surpreendentes. Perto de um buraco negro, a própria noção de reto e curvo se transforma. A trajetória que a luz e outras partículas tomam é determinada pela geometria curva do espaço-tempo em torno do buraco negro. O horizonte de eventos, que discutimos anteriormente, é uma consequência direta da relatividade geral. É o ponto de não retorno, onde a curvatura do espaço-tempo é tão extrema que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. A teoria da relatividade geral de Einstein não só nos deu uma nova compreensão da gravidade, mas também previu a existência de buracos negros, muito antes de qualquer evidência observacional. Estas entidades que desafiam a compreensão são uma prova vívida do poder e da profundidade das ideias de Einstein. Uma das previsões mais surpreendentes da teoria da relatividade geral é a dilatação temporal, um fenômeno que ocorre nas proximidades de objetos massivos, como buracos negros. Imagine dois relógios, um próximo a um buraco negro
e outro a uma grande distância dele. O relógio mais próximo do buraco negro se moverá mais lentamente em comparação com o que está mais distante. Para um observador distante, parece que o tempo está literalmente se esticando perto do buraco negro. Este efeito é tão extremo que, teoricamente, um astronauta que orbitasse perto de um buraco negro por um curto período e depois retornasse à Terra, descobriria que muito mais tempo havia passado para as pessoas na Terra do que para ele. Mas a distorção não é apenas temporal. O espaço em si também é distorcido. Isso pode resultar em trajetórias inesperadas para objetos que se movem perto de um buraco negro. Um dos efeitos mais belos dessa distorção espacial é o fenômeno conhecido como lente gravitacional. Quando a luz de estrelas distantes passa perto de um buraco negro, sua trajetória é curvada. Isso pode resultar em imagens duplicadas ou anéis de luz, conhecidos como anéis de Einstein, que são visíveis para nós. Alguns de vocês podem lembrar da representação cinematográfica da dilatação do tempo e dos efeitos da gravidade em Interestelar. Embora seja uma representação artística, a essência desses efeitos é baseada em fundamentos científicos sólidos. Por muitos anos, a ficção científica nos encantou com a ideia de buracos negros servindo como portais para outros universos ou distantes regiões do nosso próprio cosmos. Mas será que há algum fundamento científico para essa fascinante ideia? No centro de um buraco negro, existe o que chamamos de singularidade. É um ponto de densidade infinita onde as leis da física, como as conhecemos, parecem quebrar. Desta concepção, surgiu a ideia do buraco de minhoca, uma espécie de túnel através do espaço-tempo, conectando dois pontos distantes no universo. Estes túneis hipotéticos poderiam, teoricamente, permitir viagens mais rápidas do que a luz entre seus extremos. Mesmo que os buracos de minhoca existam, há desafios formidáveis a serem enfrentados. Segundo algumas teorias, eles seriam instáveis e colapsariam rapidamente, a menos que uma forma misteriosa de matéria exótica os mantivesse abertos. Mas é fundamental entender que a existência de buracos de minhoca ainda está no reino da especulação e não foi comprovada. Quando falamos em buracos negros, muitas vezes pensamos neles como devoradores vorazes do cosmos. No entanto, seu papel no universo é muito mais complexo e multifacetado. Sim, eles consomem estrelas, gás e até mesmo outros buracos negros. E ao fazer isso, liberam uma energia tremenda que pode enviar jatos de matéria a velocidades próximas à da luz por vastas distâncias no espaço. Mas os buracos negros não são apenas destruidores. Eles também desempenham um papel fundamental na formação de estrelas. A gravidade intensa dos buracos negros pode aglomerar gás e poeira, criando regiões densas onde novas estrelas podem nascer. Ao longo de nossa jornada de entendimento dos buracos negros, descobrimos muito, mas, como em qualquer fronteira da ciência, novas descobertas apenas levam a mais perguntas. Enquanto olhamos para os céus, nos lembramos de que cada descoberta é tanto uma resposta quanto uma porta para mais perguntas. E em sua escuridão enigmática, os buracos negros guardam alguns dos maiores mistérios que o universo tem a oferecer. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo espaço. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Até a próxima exploração.